Muito bem, galera, mais uma aula de física. Estamos falando de potência elétrica, né? Mais uma aula de potência elétrica, ok? Então já trabalhamos aí bastante outros assuntos, né? Potência elétrica está com 2 aulas, essa é a nossa terceira aula. Vamos lá então, com mais uma aula de física. Olha aí, potência elétrica, parte 3. Vamos falar das fontes e aplicações da energia elétrica no mundo, né? Qual a fonte de energia elétrica? E quais as aplicações, né? A produção alternativa de energia elétrica, né? Então nós temos aí eólica, solar, nuclear, biomassa, geotérmica, a energia das marés. E como não pode deixar de ser, quando você produz muita coisa, você tem uma poluição ambiental. E se existir a poluição, é importante fazer a reciclagem, ok? Então, olha bem, fontes e aplicações da energia elétrica no mundo, né? As fontes de energia, elas são recursos da natureza ou são artificiais, né? Utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. Então, pode ser diretamente da natureza ou alguma fonte artificial. A bateria é uma fonte artificial, construída pelo ser humano, né, para produzir energia. Já eólica, por exemplo, a própria hidrelétrica, elas são aí recursos da própria natureza. É utilizada com o objetivo de propiciar o deslocamento de veículos, né, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. No nosso caso, não é gerar calor aqui em Rondônia, né? É diminuir a produção de calor aqui, retirando energia. Então, nós temos vários tipos de energia com essa ideia. Olha, trata-se de um assunto extremamente estratégico no contexto geopolítico global, né? Pois o desenvolvimento dos países depende de uma infraestrutura energética. Sem ela não tem como desenvolver, capaz de suprir as demandas de sua população e de suas atividades econômicas. Então, é importante entender aí, pessoal, o seguinte: nós temos aí, por que o Brasil às vezes fica pedindo dinheiro para a Europa, para os Estados Unidos, né, para poder manter a floresta amazônica? Por quê? Se querem manter a floresta, já que acabaram com as florestas deles, os países deles, é necessário que ajudem então, porque a gente precisa de fazer com que a energia elétrica seja retirada de outras fontes, sem acabar, por exemplo, com todo o ecossistema florestal, o que já aconteceu naqueles países, como Estados Unidos e Europa. Então, é importante que eles deem um pouco de dinheiro agora, se quiserem, porque senão não tem outro jeito de utilizar energia, né? Você precisa, senão o país não vai desenvolver, não vai ser um país desenvolvido. Então, é um tal de toma lá, dá cá. Querem preservar aqui, já que não preservaram lá, então precisa dar uma contrapartida em dinheiro. Vamos lá, então? É muito importante essa ideia. Entender, então, não estamos vendendo as nossas florestas, mas para manter precisamos de recursos, né? As fontes de energia constituem-se também como uma questão ambiental. Para produzir energia, você tem que colocar um equipamento. Colocar o equipamento, você vai destruir aquela área, né? A área natural. Pois, dependendo da forma de utilização dos diferentes recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados. Então, a imagem muito bonita, nós temos uma lâmpada aí, né, que é produção de energia, mas aí placa solar e a natureza. Os meios de transporte e comunicação, residência, indústrias, comércio, agricultura e vários outros campos da sociedade dependem totalmente da disponibilidade de energia, tanto a eletricidade quanto a dos combustíveis. Energia elétrica de eletricidade, né? Mas tem energia também através de combustível que nós usamos no nosso carro, por exemplo. Com o crescimento socioeconômico de diversos países, a cada ano a procura por recursos para a geração de energia vai crescendo, elevando o caráter estratégico e até disputas internacionais em busca desses recursos, tá? Então nós temos aqui, ó, uma matriz energética no mundo de 2020, tá? Olha, nós temos aí o carvão mineral 26,8%. O Brasil não utiliza muito, mas como energia, né? Utiliza para fazer para o nosso churrasco, né? Como energia, mas existem muitos países que utilizam: a Europa, Rússia, China,
Índia utilizam muito carvão mineral. Petróleo derivado, que a gente sabe é 29,5%, nós temos os carros, né, movidos a maioria deles a petróleo. Nós temos a biomassa, 9,8%, o gás natural, 23%, nuclear só 5% no mundo, hidráulica 2,7% e a biomassa 9,8%. Apesar do Brasil ter uma quantidade enorme de energia hidráulica, mas para o mundo é apenas em torno de 3%. Ali é 585 milhões de Tesla Joule, Tera, né? Desculpe, Tesla não. Tesla é a nossa medida, né, de Tera Joule. E a brasileira? A brasileira você pode ver que já muda aqui, ó. Nós temos, por exemplo, a hidráulica 11% no Brasil, lenha e carvão ainda 8,7%, mesmo assim. Nuclear é só 1,3%, né? E petróleo derivado 34% e a cana-de-açúcar 16,4%, que é o etanol. Lembrando que isso aqui não é só para eletricidade, pessoal. Está pensando só em eletricidade? Não é, tá? Também para os carros, né, as indústrias e etc. A frota nossa é toda baseada em petróleo, né? E temos várias termoelétricas ainda. TEP é tonelada equivalente de petróleo, né? O consumo de energia proveniente de fontes renováveis e não renováveis no Brasil e no mundo para o ano de 2020. Consumo de energia, né? Olha aqui, no mundo nós temos aí não renováveis 85% e renováveis só 15%. No Brasil já está bem contrabalanceado, 51,6% não renováveis, como o petróleo, né? E 48,4% como renovável, tá? Biodiesel, né? A própria energia hidrelétrica e etc. Então, no Brasil já tem um equilíbrio muito bom disso aí. Precisa a parte renovável ser maior do que a não renovável. Isso que é o ideal. A matriz elétrica mundial de 2020 em gigawatts, né? Bilhão de watts, hora. Olha aí, mesma coisa, a hidráulica 16,6%, nuclear 10%, gás natural 23%, carvão mineral 35%, e assim, solar fotovoltaica é muito pequena, ó, 3% apenas, eólica 6%, né? Então você vê que a gente depende muito do carvão mineral e do gás natural ainda. A matriz elétrica brasileira já é melhor um pouquinho, ó. Nossa hidráulica é 56,8%, tá? Falando só de eletricidade agora, tá? O gás natural utiliza 12,8%. Inclusive, a gente compra muito gás da Bolívia, né? Solar é só 2,5%, eólica 10%, biomassa 8%, nuclear só 2,2%, né? Temos 3 usinas, mas 2 operando e não operam em 100%, né? E derivado de petróleo, 3%. Então, nós temos uma matriz melhor no Brasil do que no mundo, ó. Olha bem aí, ó. O mundo 2,5% usa mais do que a gente que usa só, no caso aqui, 3%, né? Porque o Brasil é muito menor do que o mundo em si, né? Você levar em questão proporcional. Fontes renováveis e não renováveis para a geração de energia elétrica apenas. Aqui não é todo o consumo de energia, mas só a energia elétrica. O Brasil tem 83% de renováveis. Não renováveis, como principalmente o petróleo, né? Só 17%. E o gás, né? Já o mundo é só 27%. Então, a nossa matriz energética é muito boa. Precisamos melhorar mais ainda, mas é muito boa. Nós temos 83% de energia que nós podemos renovar, enquanto que o mundo só 27%. Então, pessoal, olha bem, o Brasil é um país privilegiado, está no caminho certo, né? Os nossos governos, passando de governo para outro, querendo ou não, eles estão sempre mantendo um tipo de energia que você pode continuar produzindo, que são as renováveis. As não renováveis, acabou, acabou. O petróleo tinha que acabar, acabou. O gás acabou, né? E nós temos como a nossa energia é não renovável em 83%. Continuando a crescer aí, nós temos uma matriz energética muito interessante e muito boa. Então, o Brasil está realmente no caminho certo em relação ao mundo, né? Vamos lá, então. Tá certo que tem lugares que não tem condições, né, de resolver esse problema, mas nós estamos caminhando bem para a resolução desse problema de uma maneira bem ecossustentável, digamos assim.
Só falta agora esses 83% que nós temos aqui, está relacionado com a parte ambiental, fazer o mínimo possível para evitar o desgaste ambiental ao produzir essa matriz energética, essa é a parte de energia elétrica. Tá? A produção alternativa de energia elétrica. Nós temos o seguinte, é claro que nós temos uma condição aí de energia elétrica, por exemplo, de usinas hidrelétricas, com essas usinas novas que nós temos aqui no Brasil, principalmente em Rondônia, que são através do Rio Madeira, que nós temos 2 complexos aqui, Giral e Santo Antônio, produzindo aí em torno de 6 gigawatts hora, né? Nós temos uma coisa que, uma situação, digamos assim, muito interessante. Pelo tanto que geram, o impacto ambiental foi pequeno, podia ser menor ainda, mas tem que represar água por causa da época da seca. Então nós temos um impacto ambiental não tão grande assim, não tão absurdo, pelo tanto de geração de energia, e foi feito sem queda, só represando a água. E como o Brasil, por exemplo, tem um dos maiores potenciais hídricos do mundo em quantidade de água, isso quer dizer, imagina o Rio Amazonas, só o Rio Madeira. Se você fizer aí 50 usinas hidrelétricas dessa, o Rio Amazonas, lá na porta, nós temos perto de 16 quilômetros. Só que lá tem uma dificuldade, não dá para represar com as turbinas. O dia que conseguirem montar turbinas, sejam móveis, que possam se colocar sobre as águas do Rio Amazonas com 16 quilômetros produzindo energia, com essas turbinas não precisam mais de queda, aí sim, nós teremos aí digamos assim, vão acabar com a nossa dependência aí, né, da energia elétrica. Então, esse tipo que nós temos aqui de usina hidrelétrica, que não precisa de queda de altura, nós saímos na frente, muito na frente, e o Brasil está com esse know-how, né, de construção, não tem no mundo outras construções parecidas, não sei, marinha, porque na beira do mar nós temos usinas parecidas com essa, onde a turbina é a água do mar, tanto na ida como na volta da onda, ela gera energia. Portugal, principalmente, tem várias turbinas desse jeito, certo? Vamos lá, então. Ver que nós estamos no caminho certo. O Brasil tem um know-how muito grande, transmissão de energia por corrente contínua só brasileira, só nós sabemos fazer, temos o know-how de como fazer. Né? Então, olha bem, as fontes alternativas de energia reúnem as formas de produção de energia que causam o menor impacto ambiental no planeta. Então, essa alternativa é eólica, solar, nuclear, a biomassa, a geotérmica, a das marés, o impacto é muito pequeno. Sempre tem impacto ambiental, pessoal. Tá? Lembrando, por exemplo, olha bem, se nós estamos falando das marés, você coloca a turbina lá na maré, peixe vai e volta. Vai acontecer de alguns peixes que estão na costa ali começar a desaparecer, a morrer ao passar pelas turbinas, né? Eólica, os pássaros, que a energia eólica é produzida através das hélices, precisa do vento. Mas o vento é o caminho que os pássaros utilizam para migrarem. Então, existe um perigo muito grande desses pássaros, né? Sempre tem impacto ambiental, tá? A nuclear, porque é uma estrutura muito grande, vai ter que devastar aquele. As energia mais limpa e que o menor problema, impacto ambiental, é a energia nuclear. Não é tão grande o espaço pelo tanto de energia que ela produz. O único perigo é se, por acaso, acontecer um acidente, tá? Mas sem os acidentes, é a mais segura e a mais limpa, digamos assim, porque é só vapor d'água que libera no ar, mais nada. Nós vamos falar um pouquinho sobre energia nuclear uma hora dessa. Vamos lá. Vamos falar em física nuclear, vocês vão entender melhor. Então, são derivadas de fontes de energia renováveis, essas aqui, chamadas de energia limpa, né? Na medida que não cessam e vão se renovar na natureza espontaneamente. A hidrelétrica também, né? A energia renovável. Só que não é alternativa, porque é a principal. Cada vez mais são utilizados no mundo como fontes alternativas em relação às fontes de energia mais convencionais. A hidrelétrica é limpa, mas no caso, é que chamam de convencional. Os outros são alternativas, né? E muitas vezes elas causam forte impacto ambiental. A usina hidrelétrica tinha que represar muito. E como eu falei, hoje está precisando de represar menos, então você vai diminuindo o impacto ambiental.
Vale lembrar que, nesse sentido, as fontes de energia não renováveis, que é energia suja, principalmente de petróleo, né? Os recursos naturais são, se explorados, indefinidamente se esgota na natureza. Um dia vai esgotar de um jeito ou de outro, tá? No Brasil, a fonte de energia mais utilizada é a hidráulica, tá? Energia elétrica através da hidroelétrica. No entanto, problemas atuais como a escassez de chuva, consequentemente a evaporação das águas dos rios, leva ao desenvolvimento de outras fontes de energia alternativas, como a solar e eólica, né? Tem as duas aqui, placa solar e eólica. Já estamos fazendo essa energia eólica sem essas hélices aqui. Já estão produzindo já algumas torres sem hélice. E aí sim, aí você diminui o impacto ambiental no sentido da migração das aves, tá? Isso é importante. Então, a gente fazer essa análise e produzir desse jeito. Olha, as placas, né? Aqui o petróleo, certo? Usina nuclear, eólica, né? Aqui as hidrelétricas, que também é a usina, né? Nuclear, uma outra, tá? Aqui é termoelétrica. Apesar de ser parecida aqui, mas é termoelétrica, tá? E aqui é a placa solar, ok? Então é só para colocar direitinho a imagem aí para você refletir, ver os tipos aí, né? Isso aqui é antigo, não existe mais tipo de perfuração de poço de petróleo, né? A energia eólica, ela é produzida pela força dos ventos. Nós tivemos uma vez uma presidente nossa que falou que seria bom se pudéssemos estocar o vento. Estocar o vento seria guardar, como represar água. Realmente é possível em forma de bateria. A energia do vento, não o vento, né? Que o vento passa pela hélice. Então, a energia do vento, sim. Mas a água a gente pode guardar. Aqui mesmo em Rondônia, as usinas hidrelétricas elas guardam a água para a época da seca, que é setembro, outubro e novembro. Realmente fica... Aqui tinha uma produção de água por metro cúbico de 30 mil metros cúbicos por hora e chegava em outubro a 8 mil, quer dizer, 30 mil por 8 mil caía muito. Então, tem que guardar essa água para suprir esses 8 mil, que está faltando aí 22 mil ainda, por cada hora. Então, precisava de guardar essa água para quando chegar essa situação mais crítica, né? Que é na época do verão aqui muito forte. O vento não é preciso você guardar esse vento em um lugar e empurrar ele aí. É preciso você guardar energia. Está passando muito vento, você guarda. Mas aí é muito difícil, através das baterias é muito caro e aí acaba não compensando, tá? Então vamos lá. Energia eólica tem essa diferença. Existem lugares que esse vento é constante. Então, utilizada para bombear água e produzir eletricidade, muitos países estão escolhendo a energia eólica por ser uma fonte limpa e de fácil implementação. Fonte limpa, mas tem impacto ambiental, como eu disse. Ainda que seja pouco representativa em relação às outras fontes de energia, ela vem ganhando espaço no cenário mundial e desenvolvendo, tá? Então nós temos a direção do vento, ó, chega na pá, faz girar igual um ventilador grande, né? E gira o eixo aqui, nós sabemos que aqui dentro o eixo gerador é igual a usina, daqui para cá é igual a usina hidrelétrica, normal. Vai trocando, o gerador libera a torre aqui, porque tem que ficar alta, por isso que tem a torre, claro, né? O vento é maior quanto mais alto lá em cima. Aqui é um medidor da velocidade do vento, a biruta para saber o sentido do vento, que você pode mover essas pás para ela acompanhar o sentido do vento. Senão, daqui a pouco está passando o vento de lado, não está resolvendo nada. O vento não tem um único sentido o tempo todo, né? Então, isso aqui é um sistema de como funciona, no caso, a torre de energia eólica, né? Transformando aí em energia elétrica. E aí nós temos aquele problema de guardar numa bateria ou liberar logo a ponte, né? Como a usina hidrelétrica sempre liberando essa energia. Ó, o parque eólico, né? Tem um transformador, claro, que para elevar a tensão, como a usina hidrelétrica. Aqui funciona tudo igual uma usina hidrelétrica, uma subestação e aí a transmissão para a rede de distribuição.
Não muda nada, o sistema de transmissão elétrica é igual. Só na produção, que em vez de água, aqui nós temos o vento. Então, ela transforma essa energia mecânica em energia elétrica. O gerador que está ali, então, o movimento transforma em energia elétrica. Chamar de aerogeradores, que é geradores de aéreos de ar, né? Através do ar. Espécie de catavento ou de moinhos localizados em espaços abertos. E possui grande incidência de correntes de ar, que é o vento. Alguns dos impactos que causam é a poluição visual, sonora, por causa do som do movimento, né? Você olha para aqui e vê aquele monte de coisa, tudo igualzinho. E faltou aqui, na verdade, o impacto ambiental, que é a migração das aves. E a solar? A energia solar, ela já é produzida pela energia dos raios solares, já falamos até numa aula aqui, e, portanto, é inesgotável na natureza, mas, olha bem, ser inesgotável não quer dizer que tem 24 horas por dia. À noite não tem sol, não tem raio solar. É uma das mais exploradas na atualidade como fonte de energia alternativa limpa e não poluente. Esse não poluente depende um pouco, né, pessoal? Esse negócio de poluição, claro que sempre vai haver um pouquinho de poluição. Por quê? Produzir as placas tem que produzir em algum lugar, tem que ter uma indústria, tem descarte, tem material. Quando esse material um dia você vai ter que repor, tem que descartar também. Então, não quer dizer que não seja poluente, é sim. É poluente por causa de todos os equipamentos. Se fez uma casa de madeira, é poluente. Se fez de barro, é poluente. Por quê? Você tem que desmatar. Tem impacto ambiental. Tem que desmatar o ambiente. Quando você vai tirar o material velho e colocar um novo, sempre vai aparecer alguma coisa. Então, é o menos poluente possível, digamos assim. Ok? Vamos lá, então. É bom pensar bem sobre isso, que não é nada que não tenha impacto ambiental. Se você chegou num lugar, pisou ali, já tem impacto ambiental, né? Matou uma planta, matou uma formiga, com certeza. O painel solar, ele converte a luz solar em corrente contínua. Aqui a energia é contínua na produção. Aí tem o inversor, que ele converte a corrente contínua em alternada, esse aparelho. Quem tem em casa tem esse aparelho aí. E a energia é requerida pelo estabelecimento, ela vai para o estabelecimento, para a sua casa, né? E o excedente você manda para a rede. Esses aí tem um inversor também pelo seguinte, pessoal, olha bem. Durante o dia está produzindo energia solar, transformando energia solar em energia elétrica, e está indo para a sua casa, e o que sobrar está indo para a rede elétrica. Só que à noite você não tem placa solar funcionando. Então está retornando a energia de onde? Da rede. Então fica essa questão da troca, né? Da rede pública, que tem lá, ou de alguma empresa privada, no caso, que libera energia elétrica, e a sua rede. E aí as duas se comunicam. No final do mês é feito uma avaliação, né? Quem gastou mais, se você gastou mais à noite do que produziu de dia, ou etc. E aí, de qualquer maneira, você acaba pagando uma taxa, né? De instalação, de produção, etc., que você acaba utilizando a rede também. Bom, mas isso vale a pena, tá? É hoje uma das energias mais justificável se você implantar na sua casa. Vamos lá. Energia solar, então, é a mais difundida por isso. Existem placas que não são, por exemplo, só da energia térmica. Nos primeiros momentos, muitas pessoas usavam só para aquecer o chuveiro, mas aqui em Rondônia não tem necessidade nenhuma, acho que aqui ninguém nem pensou em fazer isso, né? Então, a célula fotovoltaica pode ser utilizada, transformar energia luminosa em energia elétrica, ou transformar energia luminosa em energia térmica. No sul, é importante isso aí, ajuda. Uma placa solar apenas pode te ajudar, no caso, em energia, para você tomar o banho quente, já diminui o seu gasto de energia. Então, por lá, no sul, sudeste, começou a utilizar dessa maneira. Aí depois, hoje, utiliza para tudo, né? A biomassa. A biomassa é a utilização da queima de substâncias de origem orgânica, né? Para a produção de energia, correndo por meio da combustão de materiais como a lenha, o bagaço de cana e outros resíduos agrícolas.
restos florestais e até excremento de animais. Então, pessoal, existem alguns projetos interessantes. Por exemplo, o aterro, né, do lixão, o lixo que os produz todo dia numa cidade grande, dependendo, é separado, no local que é separado, pode levar para algum aterro diferente e montar ali, através da biomassa, você, com aqueles resíduos de comida, né, etc. Então, você pega aquele material, coloca num aterro diferente e produz gás. Aproveita um pouco, já que você produz muito lixo, uma cidade grande, né? Ela produz muito lixo e não tem onde liberar. Quem está no sítio, por exemplo, acaba dando ali para os animais, deixando ali mesmo, usando como esterco para a planta, mas em cidade grande tem que coletar e levar para algum lugar, e a quantidade é enorme. E aí é uma das saídas também a produção. Existem algumas cidades que produzem através do lixão, né, desses restos, quando é chamado coleta seletiva, e consegue produzir, então, energia. Ajuda um pouco. Vamos lá. Essa é uma alternativa para grandes cidades, tá? Utilização da biomassa, né? Olha aqui como é que funciona. Você tem as fontes primárias, né? No caso aqui, você tem o material colocado, ele vai, os fornos vai queimar, no caso pode fazer queima, ou pode utilizar no aterro, leva mais tempo a produção de gás. Aqui esquentando, a caldeira, né, o vapor vai fazer essa turbina girar e vai transformar em eletricidade. Então, sistema de resfriamento da água aqui, mas isso aqui é normal para turbina a vapor. Tanto em usina termoelétricas que nós temos, como em usina nuclear tem que ter o resfriamento da água, então, na verdade, é o vapor. Só que aqui tem a queima. A biomassa tem o impacto ambiental, que é a queima, né, dos produtos, tá? Então, é uma energia renovável, que o dióxido de carbono é produzido durante a queima, tá? Pela própria vegetação, né? E na realização da fotossíntese, que significa que desde que haja controle, o seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Mas tem que tomar muito cuidado. Se todo mundo começar a fazer, não funciona, tá? Aí a coisa não funciona. Tem que ter uma área de reflorestamento, você corta a madeira, coloca de novo, né? E assim por diante. A de comidas orgânicas, negócio em grande cidade, é mais interessante, apesar de produzir pouca energia, mas é uma alternativa melhor, mais ambiental. Vai ter que liberar mesmo aquela comida de algum jeito, aqueles restos, né? E aí, através do gás aqui, fica mais simples. A nuclear, a energia nuclear ou atômica, ela é uma das mais perigosas, no sentido que eu já disse aqui, se houver um acidente, que pode causar danos irreversíveis no planeta, ou na região que ela está, né? Ela é proveniente de elementos radioativos, sendo obtida a partir da fissão do átomo do urânio e tório. Nós vamos utilizar numa aula sobre física nuclear, nós vamos falar sobre a fissão e fusão. O custo da geração de energia a partir das usinas nucleares é relativamente alto e o seu sistema muito complexo. Então, o problema da usina, no caso, pessoal, a usina nuclear era uma energia muito limpa. O perigo, se houver um acidente, vazamento radioativo. Tem os tanques, né? Colocado urânio, tório ali. Existe a fissão, libera, só que isso aí é todo fechado. É um projeto, é um local fechado. Essa água não tem contato nenhum com a parte externa, nem com ninguém, tá? Enquanto estiver seguro desse jeito, é muito tranquilo. O que que passa ali? Passa uma água pelos canos, e ela transforma em vapor instantaneamente. Por quê? A água pesada que nós temos, deutério, né, que é o hidrogênio utilizado como H1 e H2, na verdade, né, tem dois prótons. O que acontece com esse hidrogênio? Esse hidrogênio, ele forma água pesada, que é radioativa, só que está num tanque. E a barra de urânio e de tório esquenta essa água. E essa água pode chegar a 300 graus Celsius tranquilo, sem ferver essa água. Ela passa uma água com um cano dentro, esse cano é protegido, a água passa dentro instantaneamente. Como a água é 100 graus Celsius para ferver, ela ferve rapidamente.
Passou ali, já está fervendo, e aí transforma o vapor que vai tocar a turbina e vai ser liberado aí para onde? Para a atmosfera. Então, não tem nenhum perigo nesse sentido. Toda vez que houver um vazamento, um acidente, qualquer coisa, aí sim é muito perigoso, pode contaminar a área toda. Você já ouviu falar muito sobre Chernobyl, nós vamos falar aqui uma aula também sobre isso, ok? Vamos lá então. Lembrando então que essa energia é a mais limpa possível, só que tem esse perigo, né? Olha aqui, ó, normal, as barras de controle, o elemento combustível, isso aqui é água pesada. A água pesada passa aqui dentro, tem um pressurizador aqui para manter essa água girando, movimentando, e aqui a outra água. Tem uma bomba aqui, ó, jogando essa água, né? E ela passa aqui dentro, transforma em vapor, porque ela esquenta isso aqui rapidinho, porque 300, né? Está em 300 graus Celsius, e o vapor vem na turbina, é coletado de novo, a bomba manda de novo e fica movimentando. E as turbinas aqui giram. Então, essa água é aproveitável. Tá? E quando libera na natureza por algum motivo, é vapor. Esse vapor não tem nenhum problema, tá? Porque a água pura mesmo não tem nenhum problema, tá bom? Só que o perigo é se houver, como eu disse, um acidente. Aí a coisa pode ficar feia, né? Então, na hora de produzir energia, sempre é igual. Uma turbina faz um gerador girar, aí todos são iguais daqui para frente. Não muda nada, tá? Só no tipo de geração, transformação da energia nuclear em energia mecânica e de energia mecânica em energia elétrica. Lembrando que a energia elétrica vem de energia mecânica, tá? Porque para girar, o gerador ele precisa movimentar. Então, a hidrelétrica também, as turbinas são mecânicas e assim por diante, tá? Ainda que seja uma opção energética vantajosa, porque tem uma produção de energia muito grande, né? Apesar de ser cara na construção, os riscos de contaminação radioativa são elevados se houver o que eu disse. Além da poluição térmica que gera. Aqui gera uma quantidade de calor muito grande nessa área. Então, aqui nós temos uma poluição térmica em volta dessa área aqui, muito perto, que é muito quente aqui. Pássaros, por exemplo, os animais têm dificuldade de viver aqui, tá? Porque esquenta muito, porque ela libera esse vapor. O vapor de água está em 100, né? 100 graus Celsius, né? E aí essa região fica uma região muito úmida, né? Com muito vapor. Esse vapor depois vai cair em forma de chuva, etc. Mas nesse momento esquenta muito a área. Quais as vantagens? São mais baratas na implementação, manutenção e transporte, né? As mais conhecidas e utilizadas em diversos países, uma vez que possuem um elevado rendimento energético, em comparação com as energias renováveis, tá? O uso tem gerado muitos postos de trabalho, sobretudo nos países subdesenvolvidos, contribuindo para a melhoria da economia e da distribuição de renda. Precisa de muita gente para trabalhar nesses locais, né? Tem uma área grande em volta, você tem uma área toda verde aí para utilizar. Não vai utilizar para nada, então mantém aí essa área bem verde, né? Bem cuidada. A desvantagem gera muito poluente e possui um elevado impacto ambiental. Você lembra que você tem que guardar essas barras em um local por pelo menos 300 anos, até que ela perca todo, né, o potencial radiativo. Aquecimento global, chuva ácida, na Alemanha aconteceu muito, perda da biodiversidade, o esgotamento das fontes, né? Os gases liberados pela queima desses combustíveis poluem o ar e contribuem para o aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Aqui está falando de todo tipo de energia, né? Tá? Muitos acidentes causados pelos combustíveis fósseis nucleares, derramamento de petróleo, explosão de usina, etc., são muito degradantes. Podem acabar com o ecossistema e poluir uma área por longo tempo, muitos anos. Muito mesmo, tá? A geotérmica. A energia geotérmica é obtida pelo calor proveniente do interior do planeta Terra. Então, existem lugares perto, por exemplo, de geysers, etc., na Finlândia tem muito, utiliza esse vapor que já sai daí, e aí utiliza canaliza esse vapor, né?
Então você não tem que produzir, já é produzido pelo planeta, passando por ali ou não, você já tem isso, digamos assim, já é, se você disser que existe uma poluição ambiental, no sentido de esquentar, mas já estava acontecendo naquele local. Apenas você canaliza e gera energia, mas precisa de ter essas fontes termais. Então é uma fonte de energia alternativa, produz eletricidade nas centrais geotérmicas, né? Eles perfuram o solo até atingir o interior, não é o centro não, até uma parte onde tenha essa quantidade de água quente, né? De vapor de água da própria terra, tá? Ó, a fonte de energia é muito antiga, já que era utilizada por povos da antiguidade, não no sentido de energia elétrica, mas para cozinhar ou aquecer as casas, né? Embora seja uma energia limpa. É renovável, porque é do próprio planeta, a água que está aí, ela sobe, vira chuva, cai de novo, né? Só que se utilizar de maneira inadequada, pode trazer diversos danos ao planeta. Alteração geológica, por exemplo. Mesma coisa, ó. A água aqui dentro, passou aqui, sai, né? A água do refrigerador, aí gira uma turbina, a turbina faz aparecer da energia mecânica, transformar em energia elétrica, e daqui para frente é tudo igual, não muda nada, tá? E a energia das marés? Olha, turbina, né, que são colunas de água oscilante, porque a água da maré entra, sobe, faz a turbina girar e volta. Olha aqui, ó, as ondas pressionam o ar que move a turbina, porque a onda chega e empurra o ar que está aqui dentro. Então esse ar faz girar. Só que quando ela volta, ela puxa o ar de volta, girando de novo. Então as ondas retornam sugando o ar, fazendo a turbina se movimentar no sentido contrário, tá? Essas construções possuem na sua base uma abertura por onde as ondas entram, fazendo com que o ar que se encontra no interior fique na altura da entrada da água sob pressão. Por isso é expelido para uma abertura que se encontra no outro extremo, né? Tá? Ao sair, aciona uma turbina que produz eletricidade. Quando a água recua, é criada por uma baixa pressão no interior, pelo que o ar se encontra no exterior, é sugado, fazendo girar novamente a turbina ao entrar. Então, gira para um lado, gira para o outro, né? Então, você consegue aí produzir energia elétrica. Poluição ambiental, nós já falamos aqui, está sempre produzindo lixo, nós aqui, né? Uma quantidade de poluentes que afeta o ar, o solo, as plantas, as áreas naturais e assim por diante. Toda atividade humana, ela produz poluição, né? Então, para ter novas e medidas melhores de combate, no geral, os tipos de poluição são o quê? Atmosférica, o solo, das águas, visual e sonora, né? Sempre tem a poluição sonora também. Atmosférica, emissão de poluentes no ar, muda a atmosfera, né? Chaminé de indústria, veículos, grande quantidade de gases tóxicos são liberados para a atmosfera, principalmente a queima de combustíveis fósseis, que é o petróleo e o gás mineral. O solo, quando a poluição interfere na qualidade agricultável do extrato superficial da terra, como na permanência dos seres vivos que habitam nessa parte. Em muitos casos a poluição ocorre por lixo, né? Poluição dos rios, infiltração de lixo, produtos tóxicos, quando a agricultura usa os produtos tóxicos em condições inadequadas, né? E atinge o lençol freático ou qualquer ponto da bacia hidrográfica, pequenos rios, etc. A água e a poluição hídrica, né? Acúmulo de resíduo, poluente, nós já falamos, que é um grave problema ambiental, disponibilidade de um dos mais importantes recursos naturais, que é a água, e pode causar a morte dos peixes, né? Tanto fluviais como marinhos. A sonora é o som, né? Excesso de barulho e espaço da cidade. Você está sempre produzindo quando você não tem como, ou trabalha, ou essas máquinas estão funcionando. O excesso de ruído elevado no trânsito das fábricas e também nas obras aumenta o nível de estresse e provoca problemas de audição também. A visual, excesso de publicidade, isso aí foi nas campanhas, até diminuiu, né? Assim como a poluição sonora. Esse tipo de poluição não é tratado muitos como um problema, mas é um problema. Pode tornar o espaço geográfico menos harmônico, gerando desconforto e aumentando o nível médio de problemas sociais, inclusive causando muito estresse.
Então, por isso que é importante a reciclagem, processo de reaproveitamento desse lixo descartado, dando origem a um novo produto, diminuindo a poluição sonora e visual, né? Aqui nós temos a separação do lixo, como eu já comentei com vocês. Opa! Então, pessoal, nós vimos aí sobre a questão ambiental, né? E aí a gente tem já está aí de volta, continuando a aula com o nosso resumo.